A paz do Senhor para todos, neste domingo abençoado. Quero desejar a todos um dia lindo na presença de Deus. Não deixe de ir para suas igrejas, cada um indo para suas igrejas, templo. Nesta manhã eu quero falar sobre o salmo que tocou muito meu coração nesta manhã, quando eu acordei meditando. Salmo 142, um salmo muito interessante, um salmo de perseguição, de determinação e de fé. Observe bem esse salmo. Esse salmo foi um momento, testemunho e oração de Masquim, ensino de Davi, oração que fez quando estava na caverna. 10 aspectos de testemunho. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz o Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Olha Davi, orando ao Senhor. Quantas vezes nós estamos orando e ficamos desesperados, vendo o nosso inimigo crescer cada vez mais e não sabemos como derrubá-lo no nome do Senhor Jesus. Só no nome do Senhor Jesus. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultava um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Aí ti, Senhor, clamei e disse. Olha que coisa linda. Não viu ninguém nessa hora ajuda. É só você e Deus, cara crachá, como dizia um programa humorístico. Tu és o meu refúgio e a minha porção da terra dos viventes. Aí ele fez 3 pedidos, né? 3 pedidos para o livramento da perseguição. Atende meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque não são mais fortes do que eu. Tire a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olha que coisa tremenda, a palavra de Deus quando fala em nossos corações. Achei interessante Davi, essa passagem desse salmo, né, 142, que ele tinha sido ungido por Deus para ser o novo rei de Israel, pela desobediência do rei Saul. E na realidade Deus faz de nós como Ele quer. Você vai ser rei, já está ungido rei, mas você tem que te preparar para ser um rei, ter maturidade de um rei, porque como guerreiro ele já tinha provado. Como pastor de ovelha ele matou urso, matou leão, então ele tinha uma especialidade de guerreiro. E era isso que Deus queria, começou a preparar ele, aí a história veio. Ele falando sobre Davi, mas o meu objetivo maior nessa manhã é te dizer que Davi era rei, já era ungido, mas não era o momento de assumir. Então Deus colocou Davi junto ao rei Saul. Chegou até o conhecimento do rei Saul que tinha um jovem que tocava harpa, cantava, tinha esse dom também, louvores. E como o Espírito de Deus saiu da unção de Deus, saiu de Saul, por desobedecer, fazer coisas que Deus não mandou fazer, ele não fez a sua vontade. Quando nós fazemos a nossa vontade, acontece muito disso. Nós passamos um momento que achamos que o inimigo, por algum momento, é maior que o nosso Deus. Mas Davi não desistiu. Estava ali Davi tocando harpa, de vez em quando o rei Saul sabia que era ele que ia ser o novo rei, tentou matá-lo várias vezes, ao ponto que naquela noite ia matar Davi, que acabava o problema. O cara, a pessoa quando perde o senso da razão, quando o homem perde a direção de Deus, ele faz coisas que acha que é o certo. Se eu eliminar isso, eu vou continuar de frente. Pode continuar materialmente para frente, porque é forte, porque tem um governo na mão, tem um poder na mão, mas Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. E Davi, quando percebeu, avisado pelo filho, pelas pessoas próximas a Davi, olha, ele vai te matar nessa noite. Ele fugiu pela janela. Quando foram matar, ele tinha fugido. E nessa fuga, Saul mandou cercar
Aquela cidade era a cidade que próxima ali que existia caverna, várias cavernas. E um exemplo diz que o local era em Engedi. Lá em 1 Salmos 24:3 tu vai ver isso. E Davi estava fugindo, não tinha como fugir, estava tudo cercado. Davi fez o quê? Entrou numa caverna de Adulão e ali ficou escondidinho. Não devia ser uma caverna muito grande, pois o rei Saul também, como você, como eu, como todo mundo, temos nossa necessidade de fazer diária, entrou para fazer suas necessidades. É até engraçado, mas ele foi fazer o 02, que é, se é que você me entende, é fisiológico e é 02. Imagine você dentro de uma cabana, de uma caverna fechada e você tem que estar ali dentro com isso. É cristocidência, para mim é cristocidência, mas estava ali preparado, Davi, quietinho, sem respirar, e ele, fugindo de Saul, saiu dali, mas ele tirou um pedacinho da veste de Saul. Olha o que ele cometeu. Tocou nas vestes, ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Não importa o que tu esteja passando, não importa a falta de compreensão, a falta de entendimento, a pessoa não vai entender, tu vai explicar, mas não vai entender, outra vão entender, outra não vão entender. É o nosso dia a dia. Não queira você achar que Deus ouviu você estalar de dedo. Não, o problema assume o papel de Deus e fica na tua frente de uma tal maneira que você não consegue compreender, somente ora, somente louva, somente clama, porque Deus no momento certo vai manifestar a sua glória sobre a sua vida, sobre a minha vida, a vida de todos aqueles que entendem. Quando a palavra de Deus é lida, você entende cada vez mais. Eu meditando nesse Salmo 142, talvez você vai ter outro entendimento. Eu tenho o meu entendimento, mas eu creio que Deus vai dar um entendimento para cada uma pessoa que irão assistir essa mensagem. Você pode observar bem que em Adulão, olha só, em Adulão, Davi não estava em externo perigo, visto que Saul não estava no seu encalço com um exército, mas em Gede, o exército de Saul cercou a Davi, mesmo sem saber que ele estava ali. Sem saber o que estava acontecendo, mandaram cercar. Todo mundo gostava de Davi, né? Quando estava em Gede, não havia como escapar nem como receber ajuda, exceto de Deus. Davi estava em total desespero, menos que Deus intervisse. Está lá, versículo 4, 5, Salmo 24. Não havia refúgio para Engedi, e todos os lugares possíveis para refugiar-se já havia se esgotado. Mas em Adulão a situação era outra. Ali em 1 Salmos capítulo 22, Deus era o seu único refúgio em Engedi. Mas em Adulão muitos foram até ele de modo de uma dependência, não era unicamente de Deus. Davi ficou muito abatido em Gede. Não foi isso que aconteceu com Adulão. A oração de Davi para que fosse livrado dos seus perseguidores, meus irmãos. Olha que coisa linda. É o desespero, não tinha mais como fugir, para onde ir, para qualquer outro lugar. Ele ia se encontrar, se escondeu naquela caverna. Mas como é que ele ia imaginar que naquela caverna seria o banheiro do rei Saul? Imagine como é que ficou aquele homem desesperado. Falar ele não falou, ele pensou com Deus: Senhor, o que eu faço? Ele pensou ali que seria o final. Só pediu a Deus que livrasse dos perseguidores. O inimigo havia cercado, tá vendo? Tinha controle de tudo. Davi não foi perseguido por Saul como em Gede. A sua oração para ser tirado da prisão indica que ele estava preso na caverna, visto que Saul e seus homens controlavam a entrada. 1 Samuel 24, em Adulão a situação era outra. Nenhum outro homem, além de poucos seguidores de Davi, preocupou-se com ele ou cuidou dele em tal situação medonha. Ele se voltou para Deus, o seu único refúgio.
Olha que coisa tremenda. Não tinha ninguém para ajudar Davi. E dentro daquela caverna, como é que ele ia sair de lá? Ele ia piorar mais a situação. E ali diz o historiador e a palavra, entre linhas, que Saul entrou ali naquela caverna, exatamente naquela caverna, não porque sabia que Davi estava ali, é porque estava com necessidade. E escolheu aquele lugar, talvez. Imagine você, um rei, tirar suas vestes e ficar ali sentadinho, fazendo, como diz o outro, no trono, e Davi ali atrás, quietinho. Ele aproveitou, aí eu entro um homem pecador, cortou, aí interpretações de cada um, cortou um pedacinho da veste da Saul, para jogar na cara. Se eu quisesse te matar, eu te mataria. Olha aqui, eu tô com as tuas vestes. Mas se arrependeu amargamente de ter feito isso. Aí daquele que tocar nos ungidos do Senhor, ele se apresentou ao rei no meio de um vale e falou para ele: olha aqui, pega ele, pode me matar, não sou digno de nada. A palavra de Deus é bem clara. Mas aí Saul, quando foi matar, ele falou assim: se eu quisesse te matar, eu pegaria. Eu errei, eu tirei um pedaço das vestes. Aí daquele que tocar nos ungidos do Senhor, tu és o Senhor, ungido por Deus. Aí ele, na mesma hora, houve uma reflexão e liberou ele. Aí depois tentou de novo, aí lá à frente. Lá à frente. Então você vê que ali foi 3 pedidos, né? Foi feito 3 pedidos por Davi na caverna. Primeiro foi: atende o meu clamor, versículo 6. Livra-me dos meus perseguidores e tira minha alma da prisão. 3 razões, esses seus 3 pedidos. Estou abatido, meus inimigos são mais fortes do que eu, para que eu louve o teu nome. Isso é fé, é fé, é muita fé. Não tinha outra solução, não via nada ao seu lado que ninguém pudesse ajudar. Mas ali Davi, naquela situação crítica, ele clamou o Senhor e fez esses 3 pedidos. Interessante que o justo me rodearão no lugar dos ímpios, que adoro agora me cercam. Tu me farás o bem. A verdadeira oração deve ser sempre acompanhada de fé. Na resposta, creia que você vai receber e você receberá. Está lá em Mateus capítulo 21, 22. Então, meus amados, não é por muito falar que Deus não vai abençoar. Mas nesta manhã eu quero junto com você fazer essa reflexão. Mesmo que você não enxergue nada ao seu lado, direita, esquerda, atrás, à frente, e que não veja ninguém que possa te ajudar, até aquela que possa te ajudar, entender o seu propósito, o porquê, o que expor, o que você quer falar, o porquê que está acontecendo, que ainda no desespero, às vezes, você entra no desespero de uma tal maneira que você não vê nada, não vê solução, mas você sabe que existe um Deus todo-poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está pronto a nos abençoar. Olha que situação, que coisas tremendas que Deus prepara. Usou uma caverna para um rei fazer uma sua necessidade, e ali estava o abatido, perseguido, Davi, escondido. O único local que ele poderia se esconder, todos eram vigiados. E Deus prepara cada situação. Parece ser até engraçado, né, esse jeito que aconteceu. E se olhasse para o outro, um ia se assustar. Quem está me olhando por quê? Poderia até matar Davi porque viu a vergonha do rei. Então, na realidade, meus irmãos, não tenho vergonha de clamar ao Senhor. Às vezes tu depara logo ao acordar, você depara com palavras de pessoas que falam cada coisa para você, que você fica sem saber o que falar, não sabe como proceder, ou a não ser se calar, ouvir. Quanto mais falar, mais piora a tua situação. O inimigo cresce para você, espiritualmente falando, na tua frente de uma tal maneira que você não sabe o que vai fazer. Sabe o que você faz, meu irmão, minha irmã, agora, nesse momento? Vamos se ajoelhar, vamos orar, clamar ao Senhor, dedicar ao Senhor e falar. Esquece, pede, clama, mas olha, tem que ter fé. Não é orar só por orar, que você só orar por orar, vai continuar a mesma coisa. O inimigo continua gigante. Cada vez que tu orar desse jeito, o inimigo vai crescer, o problema vai crescer cada vez mais. Você não vai entender que você só precisa ter fé, do tamanho de uma semente de mostarda. A fé te salvou, a fé te curou. Essa é a expressão que Deus sempre falou. Jesus falou no passado com aquela mulher do fluxo de sangue, para o cego de Jericó, para o cego
cego de Jericó, de João 9 também. Fica na paz, temos um dia lindo e abençoado na presença do Senhor, e hoje é dia do Senhor. Amém, igreja? Do seu irmão Luiz Cláudio Dornelles, que abatido todos nós ficamos, mas fé, o abater vai cair por terra. É só esperar o Senhor agir. Toda situação tem uma reação do Senhor para te abençoar. Fica na paz, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, entrego nas tuas mãos todos os irmãos que assistirem essas mensagens e que o Senhor possa abençoar e derramar bálsamo de paz, de compreensão e bálsamo de fé em cada coração. No nome do Senhor Jesus. Amém.